Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu programa do mundo fitness desenrolado, desenvolto e muito mais para vocês. Se você já é inscrito no nosso canal, se você não é inscrito, na verdade, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte tudo aí, porque tem muita novidade chegando e hoje é um dia de peso aqui, um dia de muita novidade. Tô com dois caras fenomenais aqui, mas antes de falar deles, quero lembrar vocês que a linha Evoque Collection tem um link aí embaixo, ó. Essas camisas aqui da Evoque você pode usar na academia, na balada, na igreja, pra dormir, tirar essa camisa de vereador sua aí pra que você dorme. Então, dá pra dormir com a da Evoque Collection também, porque é uma camisa Oh, meu Deus do céu, tô nervoso aqui com vocês já, pelo amor de Deus. Uma camisa pra você usar no seu dia a dia. Então, Evoque Collection, o link tá aí embaixo. E é isso. Hoje estamos nada mais, nada menos com duas lendas. Eu já devia ter ligado a câmera no carro a hora que a gente tava vindo pra cá, porque já foi um podcast absurdo já. Meu Deus do céu. Bom, estamos com André Galina. Meu Deus do céu, mestre. Que honra ter você aqui, primeiramente. E Rodrigo Lazzi, já vocês se apresentam. Ó, mano, hoje tá diferenciado o negócio. Tenho certeza que você já pode mandar esse vídeo aí pra todo mundo, pros seus amigos, pra quem precisa ver esse podcast, que eu creio que o mundo inteiro precisa assistir esse podcast, que vai ser muito bom. E vamos lá, vamos se apresentar, André. Se apresenta aí primeiro, depois o Rodrigo se apresenta aí. Poxa, eu sou o André Galina, 35 anos, casado com a Esther, pai da Ana, Duda, Bernardo, e tá vindo aí o Mateu. É isso aí. Já vem aí, mês que vem nasce o Mateu. Então, pai de multidões. Tenho o privilégio de pastorear a igreja Dínamo Santo André. Tenho o privilégio de ser também empresário. Temos uma clínica de psicologia, né? Atendimento online, clínica a propósito. E também sou palestrante, fundador desse programa de empreendedorismo Engaje, que visa despertar, edificar e desenvolver pessoalmente os colaboradores a fim de que eles se engajem na visão da empresa que eles ali estão. E tô aqui para aprender com vocês, cara. Você tá maluco, que é isso? E olha aí, eu vou... É. Gente, não, pelo amor de Deus, o dono do negócio aqui, ó, O tá Big aqui Boss tá hoje, aqui, o Big gente. Boss tá aqui hoje. E eu tô Vocês aprendendo tanto muito com ele. pediram, Ó, se eu todo fosse mundo tudo isso pediu aí que você vocês aqui, estão falando, Rodrigão. eu- Escritor, empresário, Não, e aí escreveu o GC dele aqui, de tudo que ele é, não cabia na Japa tela. Fitness. Pelo amor de Deus, que homem. E aí, Rô, apresenta aí pra galera que não te conhece, que eu acho que é Pra quem difícil. não conhece, Rodrigo, CEO, estou como CEO hoje da empresa, né? Mas sou fundador, pai do Martinho, marido da Luane, eterno aprendiz. Tem um livro para quem quiser também, manda um recado que a gente disponibiliza o link, né, André? Show. E prazer muito grande estar aqui compartilhar com dois amigos antes de tudo, né? O mestre aqui, né, André? Mestre, pelo amor de E Deus. como que pode falar assim, o apresentador mais top do Brasil Ó, aqui de o podcast. roster, Ela- roster. Meu Deus do Roster céu. dos hosters. Curte aí já, manda no comentário isso daí que foi muito André legal. Justino. E é isso aí, vamos pra cima. Bora, hoje vamos falar de espiritualidade e empreendedorismo. Esses dois mundos se conectam, não se conectam? Me fala um pouquinho aí que vocês são expert nisso. Maravilha, eu acredito que todo esse público, né, desse podcast incrível que está ainda só começando pelo que vai acontecer Isso ainda, aí. tanto a parte fitness quanto empreendedores que querem também entender um pouco mais como desenvolver e fomentar seus negócios, eu acho que desconsiderar a parte espiritual é um suicídio. O ser humano é composto de espírito. E aí, independe da religião. A parte espiritual ela é muito importante, porque o equilíbrio entre corpo, alma e espírito depende dessa consciência. Então, acredito que vamos tratar aqui, o meu Rodrigo tem muito a nos ensinar sobre isso, vamos bater papo sobre isso, porque é de fundamental importância que todo ser humano consiga, ao acordar e encarar mais um dia, ter consciência e aprender a nutrir a sua vida espiritual a fim de que equilibre essas áreas, né? Show. Bom, aí pra mim a correlação entre prosperidade, ela tem no ser triuno que o André falou, que é o corpo, alma e espírito. Se você é empresário e quer encontrar prosperidade, não tem como você relacionar prosperidade sem espiritualidade, né? Se você não entender que existe um Criador que está acima de todas as coisas, possivelmente você sofra desnecessariamente e se frustre até o ponto de você encontrá-lo. Ó. Então vamos desenrolar aí, mestrão. Você é o cara pra isso. Ah, é interessante porque esses dias mesmo eu estava voltando de uma palestra e peguei um Uber e ali o Uber
Eu vou distorcer um pouco algumas coisas da história, a fim de que, né, caso a pessoa ouça, não se sinta exposta. Mas é uma pessoa que eu não conheço, não tenho relação. Mas dali foi muito interessante, porque acontece muito isso comigo, de as pessoas se abrirem, né? Onde eu pego um Uber, ou então tô ali esperando alguma coisa, em alguma fila de alguma coisa. Acho que pastor tem disso, né? As pessoas tem cara de que não, vou me abrir com esse cara. E mais uma vez eu me deparei com uma história de tanto sofrimento, um homem aos seus 44 anos, sofrimentos familiares, pessoais, e eu vi ali o buraco espiritual que ele se encontrava. E mais uma vez meu coração assim, se aqueceu em que sentido? Eu preciso realmente anunciar essa mensagem. Que mensagem? De que nós não podemos desprezar a nossa vida espiritual. E aí, de verdade, gente, assim, a gente está num tempo, né, em que tudo vira uma guerra, né? Ah, quem impor a religião, ah, questão política, não. Obviamente, nossa espiritualidade parte do pressuposto do cristianismo. O mundo ocidental foi assim construído. Eu sou cristão, sou pastor, mas independente de se é católico ou tem outra religião, eu anuncio Jesus Cristo, né? E agora, quando a gente fala de espiritualidade e vida profissional, vai além, inclusive, da parte religiosa pessoal. Vai também tocar o aspecto das relações. E quando eu estava com essa pessoa, esse motorista de aplicativo, ah, eu me deparava ali com uma história em que ele tinha um contexto ali, um transtorno. Ele tinha um transtorno, um TDAH muito forte, mas depois descobre um autismo aos 35 anos só. E ele vem de uma história ali que ele tinha sido espancado, sido rejeitado, muito bullying na escola. E estava 4 anos sem sair de casa. E a psiquiatra, a psicóloga, ou você vai fazer alguma coisa fora, ou você vai se suicidar. Eu tinha tido tentativas de suicídio já. Ali ó, a gente conversou, no final eu orei, falei do Senhor para ele. Mas eu saí daquele dia ainda mais comprometido em levar essa mensagem. Não desprezar a parte espiritual. Você está nos ouvindo aí, ó. Não despreze a sua vida espiritual. A gente vai poder falar um pouco de como cultivar isso, né? Como associar isso ao corpo e à alma também. Mas eu quero introduzir dizendo isso, né? Eu não sei como está a história de cada um que está nos ouvindo, como está a história de onde vai chegar essa mensagem, mas às vezes uma chave que você vira de passar a investir na parte espiritual com a mesma intencionalidade e disposição com que se investe em informações, em excelência, vai existir um grande resultado. Tudo que a gente investe, tudo que a gente planta e rega, cresce. E quando a gente não investe na vida espiritual, a gente cresce errado. Quando a gente investe na vida espiritual assim, de maneira compatível e coerente, e até, vamos dizer assim, proporcional às outras áreas, nós vamos ter um crescimento saudável. Perfeito. Concordo plenamente. E a espiritualidade ela é totalmente correlacionada no meu ponto de vista empresarial em propósito. Sim. Então, a espiritualidade ela aflora o seu propósito dentro da empresa. Então, existem todos os jargões empresariais que são missão, visão e valores. E a missão, visão e valores, ela tem correlação com como, quando e onde você quer chegar dentro de uma empresa. E a gente veio no carro falando sobre performance. E normalmente o ser humano ele é tendencioso à performance. E muitas vezes a performance ela é medida por tempo, né, e esforço. Então você fez um nível de esforço menor para cumprir um tempo mais rápido, você teve uma boa performance. E o projeto propósito, ele é um pouco mais alongado, porque não tem como você mensurar o fim do projeto, porque quem define o começo e o fim, no nosso ponto de vista, é Jesus, Sim. Deus, ou qualquer outro ser no seu nível de espiritualidade, mas o nosso é esse. Então Jesus ele define o fim do projeto, o começo, o meio, e você é uma ferramenta no meio desse projeto para cumprir o seu propósito no momento que você se encontra. Então quando eu me apresentei, eu falei que eu estou como CEO, porque ele definiu que hoje eu estou como CEO. Amanhã ele pode definir outra coisa, mas enquanto eu estou no papel do CEO, eu tento trabalhar em alta performance, mas nunca esquecer do meu propósito lá dentro, que são pessoas. Então, processos e pessoas. O processo ele é estruturado porque toda empresa precisa de processo, porque senão não é uma empresa. E as pessoas,
elas são as ferramentas que são utilizadas para cumprir aquele projeto, que são os processos. E a gestão dessas pessoas e a gestão do processo, ela define o seu propósito lá dentro, porque a forma que você conduz as pessoas e os processos, elas vão determinar onde a empresa vai chegar. Então, tipo, como que... Tá, Rodrigo, o que tem tanto a ver a espiritualidade? A nossa espiritualidade é se parecer com Jesus. E não tem líder no mundo mais conhecido do que Jesus. A Terra foi dividida em antes e depois de Jesus, você querendo ou não. Então, hoje nós vivemos 2025 antes ou depois, né, do maior líder que já existiu, que é Jesus. E quando você se molda ao modelo de liderança de Jesus, que é a forma como você vai fazer a gestão das pessoas e do processo, você identifica o seu propósito dentro da empresa. Então o propósito vem antes do processo? O propósito é o porquê que você está cumprindo aquele processo. Sim. E as pessoas é como você vai cumprir esse processo. E a gestão de tudo isso, né, ela define se você é um bom gestor ou um mau gestor. E como que a gente busca performance? Se parecendo com Jesus. Jesus é paciente, Jesus é amoroso, Jesus, ele precisa ser impositivo, ele sabe falar sim, sabe falar não da mesma forma. Então é o modelo mais construído e mais perfeito que a gente tem sobre gestão e liderança. E quando você procura se parecer com Jesus, torna o seu propósito mais leve em ser cumprido na gestão de pessoas e processos, porque você tem uma linha de raciocínio. Ele passou por dificuldades também. E na nossa vida empresarial a gente passa por dificuldades. E agora uma frase do mestre aqui, e Jesus, ele faz com que você saiba passar na dificuldade descansando. Passa pela tempestade descansando, porque é ele que define se a tempestade vai vir ou não. Então você tem total codependência dele. Então eu vejo que a liderança hoje ela precisa ser espiritualizada, porque você vai encontrar, passar por conflitos, você vai passar por dificuldades, você vai passar por desafios, vai passar por coisas que você não imaginou que aconteceria, mas a forma que você vai passar por isso define a prosperidade ou não prosperidade dentro do projeto. Então acredito muito nisso, tem muita correlação. E aprendo muito com o André sobre isso, um cara que é sensacional, falou que ele é fora da curva, fora da média, me ensina muito sobre isso, até nos meus momentos de dificuldade tenho como um conselheiro e um mentor. Então é um prazer aqui estar compartilhando sobre esse assunto com ele hoje. A gente chegou a comentar no carro que o mundo até dos negócios e tudo mais, a performance sempre foi cultural, certo? A performance primeiro e até... Vamos dizer assim, que é novo essa coisa de propósito, não que seja novo, mas é mais falado hoje em dia, certo? E como que vocês veem isso também? Eu acho que a gente está conseguindo construir algo legal aqui para esse assunto se destrinchar. Então, espiritualidade e empreendedorismo. Acho que o Rodrigo coloca um primeiro pilar, que é o propósito, porque como eu espiritualizo a minha liderança, como eu espiritualizo, então já que eu preciso, a gente introduziu dizendo, é importante a parte espiritual, beleza. Como? Eu acho que o Rodrigo traz um primeiro pilar, que é propósito, ou seja, a razão pela qual algo existe. Se eu não invisto tempo ao me conhecer, porque assim, por que eu nasci no dia que eu nasci? Na família que eu nasci? Né? Na geração que eu nasci? Por que eu fui educado como eu fui? Uma série de coisas que eu não escolhi, uma série de fatores vão se convergindo. Puf, deu o André Justino, Rodrigo Aze, André Galino, tá? Você que tá me ouvindo aí. Nada disso é por acaso. Então, a partir do pressuposto que a gente introduziu lá, né, na pré-introdução, existe um Deus soberano, criador. Sim. Gente, sem essa base, a nossa vida fica muito ao léu. Ela fica aleatória mesmo. E então agora eu descobri meu propósito, tem uma razão. Qual que seria, acho que o segundo pilar que eu quero, né, para poder entender isso? Por que hoje se fala tanto de propósito? A galera tá descobrindo isso. Como que eu espiritualizo minha empreitada empreendedora? Ou seja, na nuance de eu buscar empreender, no ímpeto de eu começar a fomentar negócios. Como aprofundar a parte espiritual? Propósito, mas em segundo lugar, consciência de mordomia. E aí que eu quero ficar um pouquinho com a gente conversar, porque alguém que a gente conversa muito sobre isso. O que é o mordomo? Ele cuida daquilo que não é dele. Uau. As pessoas têm uma inclinação a perder a consciência de finitude. Eu vou passar, cara. Eu não sei se eu tenho 1 dia de vida, 10 anos, ou mais 50 anos de vida. Eu não sei então se eu tenho quanto tempo a mais eu tenho. E mais,
as pessoas não são minhas. E você percebe que o ambiente de empresa, corporativo, ele vai se corrompendo por causa do orgulho, da arrogância, da disputa de posse. Eu quero o carro melhor, eu quero a casa melhor, eu quero o elogio. Eu comecei atrás de... Porque minha orfandade vai sendo projetada. Então eu quero o quê? Ter posse das coisas. Posse das pessoas. Assim que alguém arrebenta o casamento, assim que alguém arrebenta o seu filho, querendo definir qual vai ser o futuro dele. É assim que alguém arrebenta uma igreja. Então, entendi meu propósito? Entenda. Eu não sou dono de nada. Eu sou mordomo. É tão mais leve. Perfeito. É tão mais leve. A mordomia é o quê? Eu tenho consciência de que, é por um tempo. E aí entra. O Rodrigo já começou dando aula na resposta. Estou CEO. Por quê? Porque sou mordomo. Deus me confiou isso. Não é meu, Vou né? cuidar bem. Agora, mordomo de alguém santo, alguém especial. Sim. Alguém que não quer nada de nós a não ser nos amar, que é Deus. Então, Deus é alguém confiável. Então, eu vou espiritualizar a minha vida profissional quando eu entender o propósito, mas em segundo lugar, quando eu tiver consciência de mordomia. Eu sou um mordomo. E aí o quê? Eu vou ter as coisas e as coisas não vão me ter. Então, uma vez eu vi algo que marcou minha vida. Como saber se algo me tem? Se algo me domina? Se eu consigo abrir mão daquilo ou não. Eu não posso dar nada daquilo que me tem. Eu não consigo abrir mão daquilo que me tem. E quando as coisas me têm? Quando eu me acho dono delas, elas se tornam donas de mim. Quando eu não tenho coisa alguma, eu sou mordomo para alguém que é uma autoridade, eu vou cuidar com excelência, com nobreza, e eu vou poder liberar isso. A gente vê histórias aí de, né, sucessões, herança, a gente vê que as coisas, né, esse ambiente de deslealdade, enfim, de traições no meio empresarial, é porque a dimensão espiritual foi negligenciada. Ou não tiveram discernimento de propósito, mas às vezes, mesmo tendo propósito, esbarra na falta de consciência de mordomia. Quando eu tenho a consciência de que nada é meu, mas eu tenho uma responsabilidade, inclusive com a próxima geração, eu crio estruturas saudáveis em que pode errar, pode acertar. As coisas ficam mais leves, mas também a longo prazo mais efetivas. Né? Aí você falou um pouco da performance, né? A performance é importante. A parte Sim, técnica é não pode ser importante. tirada. Não. Só que a questão é a ordem das coisas. Muda tudo. Muda tudo. Se eu inverter a ordem de prioridade, por isso que a dimensão espiritual, que é a dimensão invisível, ela vem antes do visível. A Bíblia diz que as coisas visíveis foram feitas a partir das invisíveis. Ó, Então Deus sustenta tudo pela sua palavra. Você não vê, mas você recebe. Então, é assim que Deus sustenta as coisas, pelo invisível. E a gente quer sustentar pelo visível. A gente quer sustentar pelo currículo. A gente quer sustentar uma empresa, uma família. Pelo dinheiro, pela força. E o Rodrigo estava falando disso, dando uma aula pra gente ali no carro. Né? justamente. Quando ele, no meio das crises, 40 academias, outros negócios, ele é investidor, ele tem uma família, ele é um homem de Deus, ele é palestrante. E quando ele vê tanta coisa, ele fala, cara, ou eu consigo, ou eu vou tentar. Ele vai poder explicar um pouco mais isso pra gente aqui, ó. Mas foi uma aula pra gente ali, né, André? Foi demais. Porque ou ele iria apertar de vez no botão de eu mando nisso aqui, eu resolvo, eu vou colocar aqui no Própria modo mais força, né? performático possível, ou o que ele faz em tempos de pressão. Ou ele realmente aprende a entregar. Descansar. Jesus descansou na tempestade, por isso pôde acalmar ela. Você jamais, olha aqui, gente, você jamais vai acalmar uma tempestade que você não possa dormir nela. Os discípulos naquele barco, naquela passagem de Jesus, eles estavam desesperados da vida. Eles não confiavam na palavra de Jesus. A tempestade estava fazendo eles o quê? Duvidar até de Jesus. Jesus estava dormindo. Então ele pôde acalmar. Só pode acalmar a tempestade que você consegue dormir. Ó, Mas fala um pouquinho pra gente, Rodrigo, como que é essa diferença entre, né? Entre... Aqui é embaçado, né, é André? diferente, né? Ah, Tá eu maluco. eu tava quase pegando o celular aqui. Não, Mas, bom, tudo não tem como a gente não ancorar a nossa fala no que o André falou, né? É muito. Você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldade, você vai estar no barco dentro de uma tempestade. E a forma como que você se prostra mediante a isso é o que vai determinar. Por exemplo, se eu perguntar para todo mundo que está aqui na sala hoje ou para você mesmo que está assistindo, você tem problema? Todo mundo tem.
É global o problema. A dificuldade é global, ela vai existir. Você foi feito para solucioná-las. E a forma com que você soluciona mede a performance, dependendo, né? E se você tem uma performance boa na sua família, você tem uma família saudável. E o que que é isso? Não é você ser assertivo em tudo, mas é você aprender com os erros e sempre estar disposto a melhorar todos os dias. Isso, para mim, é um indicador de alta performance. E onde você tem alta performance, você tem sucesso. Se você tem insucesso familiar, insucesso empresarial, insucesso de saúde, foi porque em algum momento você abriu mão do que teria que ser feito para fazer aquilo que você, da forma que você fez, certo? Uhum. Muitas vezes a gente não faz as coisas do jeito que a gente gostaria que se fizesse, ou muitas vezes a gente não vive aquilo que a gente gostaria de viver. Ah. Mas tudo foi designado, porque todos os homens, eles foram feitos para um objetivo único, né? É diferente das mulheres, que foram feitos para outros objetivos. Não tem como você escapar daquilo que você foi feito. Deus, ele te criou para que você resolva problemas específicos e de forma global, que irão acontecer, você querendo ou não. Então, eu correlaciono isso por quê? Porque todo mundo desenha um plano de aposentadoria. O que que é performance? Eu me tornar rico, sei lá, eu tenho um carro importado, uma casa, um apartamento, não sei quantos milhões na conta, isso para mim é performance. Será que é isso mesmo? Será que você vai correr a vida inteira em torno disso e não vai morrer sem ter alcançado? O que que Deus tem preparado para você? Você já tentou descobrir quais são os sonhos de Deus? Porque os sonhos dele são maiores do que os nossos? Será que o acesso à riqueza é para uns e não é para outros? O que que é riqueza para você? Todas essas perguntas que eu fiz agora, elas respondem à prosperidade. Então, de repente o André, ele não tem o sonho de ter um carro importado. E para ele tá tudo bem. Por que que você quer que ele tenha? Foi feito isso para você, não para ele. Ou foi feito para ele, não para você. Ou se o André quiser ter também, o que que ele tem que fazer para alcançar? Como ele vai fazer isso? Ele vai se empenhar 100% só nisso, vai perder mão da saúde, da família? Já perguntou isso para Deus? E de repente Deus tem isso disponível para você e você só não acessou os sonhos dele porque você está tão focado na sua rotina do dia a dia que não parou para perguntar para o Criador o que que ele quer. Não. E, né, os sonhos deles, eles sempre serão maiores do que o nosso. A falta de acesso aos sonhos dele limita o nosso poder de ação do dia a dia. Então, às vezes, ele tem um diamante para você que você tá de olho na bijuteria. E a falta de relacionamento com ele faz com que você não tire o olho da bijuteria para olhar o diamante. E como que você faz isso daí, Rodrigo? É sensibilidade, através de oração, através de conversas, através de ambientes. Eu tenho a sensibilidade de entender o ambiente que não é para eu estar, ou para eu estar por um determinado tempo. Eu tenho a sensibilidade para saber das amizades, eu tenho sensibilidade para saber dos lugares que eu frequento, ou do que eu tenho que comprar ou não. Eu erro, com certeza eu erro. E quando eu erro, eu tento corrigir o mais rápido possível, porque a correção também limita ou tira a limitação do que você vai alcançar. Então, todas as ações do dia, elas são, até comentei no carro, elas são como uma pedra desse tamanho que você coloca numa pirâmide, mas você tem que colocar essa pedra todos os dias nessa pirâmide, e pode ser que você não veja a conclusão dela até a sua morte, Uau. mas o seu objetivo ele foi concluído todos os dias, Uau. e isso daí determina para mim a constância e frequência para um objetivo maior. Para mim, um pouco relacionado isso à prosperidade. É um esforço diário pequeno, todos os dias, para você mudar algo grande. E isso tem a ver com o propósito mesmo, né? Da Propósito e pedrinha, né? performance. Que é algo até que você falou que propósito é algo que talvez você não vai ver o final, mas você faz parte de um propósito, né? E colocar a pedrinha faz parte de um propósito, né? Eu acho que as coisas se interligam, né, Andrezão? Porque quando eu tenho consciência de mordomia e do meu propósito, eu também entendo que, poxa, não é sobre o meu nome. Então eu Sim. entendi a minha parte no todo. E aí você está preparado para o sonho coletivo. Porque o que destrói uma família, uma empresa, uma igreja, é quando a pessoa, né, ela suscita dentro dela aquele rei interior de que acha que agora tudo gira em torno do umbigo dele. O famoso, esse cara parece ter o rei na barriga. Hum. Por quê? Porque é aquele ímpeto de não.
Então eu começo a desconfiar de todo mundo, eu começo a querer proteger minha riqueza de um jeito agressivo. E aí eu me torno o quê? Indiferente às relações. Então, Uau. né, acho que dentro disso, né, eu elegeria até um outro ponto. Tá? Como eu espiritualizo a minha liderança, além de propósito e Uau. mordomia, eu colocaria como as motivações. Porque espiritualidade é aquilo que é interno. Então, você quer espiritualizar a sua liderança, sua gestão, se concentra em coisas internas. Propósito, mordomia, uma consciência de que não é meu. Mas agora, por quê? Né? Um porquê não em relação a, tipo, a propósito, razão. Agora é uma motivação. O que tem dentro de mim? Porque é normal, né? Em tudo na vida, nossas primeiras motivações, elas são superficiais. Então, o bebê, ele chora, a mamãe, né, acha, nossa, como ele me ama, ele me quer. Ele quer seu peito, ele quer o leite. É verdade. Mas nesse processo da necessidade suprida, se desenvolve um afeto. E chega um dia que hoje eu mandei pra minha mãe, falei, mãe, posso à noite jantar na sua casa? Falei, hoje, minha mãe, saudade, te amo. Faz aquela comidinha. Mas Deus sabe, não tô indo lá por causa da comidinha. Hoje eu posso. Minha esposa cozinha muito bem. Eu posso pedir um iFood, eu posso ir num restaurante. Mas eu quero a minha mãe. Porque a minha motivação foi mudando. Antes só queria a comida que ela fazia. E eu te amo só saía quando ela fazia minha vontade. Mas a maturidade é o quê? As motivações vão se alinhando. Sim. Então, eu posso estar aqui no podcast agora. Qual que é o alvo da espiritualidade? É eu estar aqui não pensando quem eu posso impactar, vai fechar uma palestra comigo. É legal a consequência dos negócios, gente? É legal. Mas não pode ser nunca a razão, a motivação. Tem que ser a consequência. Poxa, um carro, uma casa, uma construção, uma viagem, uma amizade. Poxa, cara que eu admirava, agora eu tô conversando com ele. Tem que ser a consequência. Espiritualizar sua vida profissional é colocar as coisas na ordem certa. Qual a minha motivação? Ser quem eu nasci para ser. Ó. Amar a Deus, fazer a vontade de Deus. Servir pessoas. Mudar a história de pessoas. Então, quando eu entrei no Uber, saí do Uber, eu não saí com uma história para contar na palestra. Eu Ó. saí comovido com alguém que precisa de ajuda. Por consequência, tem uma boa história para palestra. Por consequência, tem uma boa história. Então, não confunda consequência com motivação. A minha motivação tem que ser fiel. A consequência pode ser rico para alguns, ser conhecido para outros, ser celebrado. A consequência pode variar, mas a motivação não pode variar. Uau. A motivação tem que ser qual? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou pastor, mas eu sou filho. Uau. Sou filho dele, mas também sou servo dele. Então, poxa, eu tenho um casamento. Cara, a motivação, quando alguém tá. A espiritualidade toca casamento, gente. A motivação para estar com a sua esposa deve ser amá-la, o marido. E esposa, amar o seu marido. A consequência pode ser uma noite que você estava desejando. Pode ser, sei lá, a mulher, o cartão de crédito que você queria liberado. Mas como é ruim corromper as relações com os motivos errados. Como é ruim corromper as relações profissionais só querendo o leite da vaca. Só querendo, né, Sugar. sugar. Se a gente se aprofundar na dimensão espiritual, nós vamos nos deparar com uma consciência de propósito, uma consciência de mordomia, nada é meu, mas também uma purificação na motivação. Aí eu sou um ser livre para quebrar, para prosperar, para multiplicar. Não importa o que a vida apresente, eu estarei preparado para fazer daquela situação uma experiência que me faz alguém melhor, como o Rô disse, e parecer mais com Jesus. Perfeito. Inclusive, uma das questões que Deus criou que separa o homem do animal é a consciência. Uau. Uau. E todo mundo tem na sua consciência quando a outra pessoa ela tem a motivação errada. É Né? perceptível. A não ser que seja muito Parece ignorante. que cheira, né? Ignorância, Um sim, cheiro no isso. sentido Sim. de uma pessoa que não tem consciência cultural ou consciência em relação com outras pessoas para discernir isso. Mas a maioria das pessoas sabe quando a pessoa tá falando a verdade, tá mentindo, quando a pessoa tá com a motivação certa ou tá com a Sim. motivação errada. Isso é global, tem outras pessoas que são mais afloradas. Mas, de fato, como que você quer alcançar um objetivo? Dica prática. Como você faz para alcançar um objetivo nas suas ações diárias? O que eu penso sobre isso?
é princípios e valores bem estabelecidos. Muito bom. E a Isso é espiritualidade, espiritualidade, na prática. ela não junta, André, isso tudo. Conecta. Se você tem os seus princípios e os seus valores alinhados, não tem pessoa a qual não queira ficar do seu lado e não vai abrir uma oportunidade boa. Vai Ó. aparecer. Você não precisa ser o cara mais sucedido, mais rico, ou que gere mais interesse para querer ter uma pessoa do seu lado. Basta você falar a verdade, basta você ser generoso, educado, né? Basta você ter alguns princípios e valores bem definidos, né? Com uma relação de ética e moral. Uhum. Sim. Todo mundo gosta de estar com uma pessoa que não fala mal dos outros, uma pessoa que não mente, uma pessoa educada, uma pessoa cordial e uma pessoa cheirosa. É isso aí. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa com algumas qualidades que são básicas. E se hoje você tem só o básico, você Já é já saiu diferenciado. de 90% da bolha. Teve um amigo que chegou e falou assim: Rodrigo, me dá uma dica do que eu faço para crescer na empresa. Eu falei assim: seja educado. Se você só for educado, você já saiu da média. Hoje o mundo está carente por pessoas educadas, por pessoas verdadeiras, por pessoas. E verdadeiro não é você falar o que você quer, é você ter sabedoria de falar aquilo que precisa ser falado. Uau. E nunca invadir os seus princípios de verdades e mentiras. Então, se você só falar a verdade, se você for só educado, se você só for uma pessoa cheirosa, você já saiu da média e já se destaca no ambiente que você estiver. Às vezes as pessoas querem enfeitar o pavão, mas é só o feijão com arroz. Não é? O que você acha? Demais, demais. Que Eu acho incrível. que é isso. Eu acho que é o que você falou. Então, na prática, espiritualidade e empreendedorismo, espiritualidade e cuidar da sua vida, ela vai se desenvolver com coisas como valores, como princípios. E aí a mesma Bíblia que pede para alinhar o coração, pede para ser diligente no trabalho. Então não vem, não, eu só chego atrasado, eu não faço as coisas direito. Não, é por causa disso, daquilo. A verdadeira espiritualidade, ela começa no subjetivo, mas ela toca o objetivo. Sempre, sempre. Então não caia na falácia de alguém pseudo-espiritual. Não, é porque eu estava orando, passei a noite orando e não consegui trabalhar no outro dia. Não, quando a gente fala de parte espiritual, a parte espiritual é prática. Então é falar a verdade, é pedir perdão, é chegar no horário, é trabalhar. Aí, o espiritual que chegou atrasado, ele pede perdão antes de ser cobrado. Ele vai falar, olha, foi É. por isso. Ele, em vez de justificar com uma mentira, ele vai se explicar com uma verdade e vai mudar. Então, acho que é isso. Nós precisamos de uma revolução espiritual no meio corporativo. Por quê? Em nome da performance, dos resultados, do sucesso, sacrificando o casamento, sacrificando a saúde, sacrificando a igreja, não vai dar certo. Não adianta chegar rápido e parar antes da hora. A vida espiritual te pede para chegar longe de maneira consistente, com caráter, com integridade, através de propósito, consciência de mordomia, motivações corretas e essa junção que o Rô falou, né? De princípios e valores objetivos, né? É errado a gente falar que o espiritual é o ordinário que toca o extraordinário? Uhum. Ou ao É contrário também? Eu acho que, na verdade, nesse caso, Na a ordem dos ordem. fatores não altera o produto. Uau. Sim. Incrível. Porque o ordinário, o que é ordinário? Aquilo que é da ordem do dia, aquilo que é ordinário, aquilo que é todos os dias. Então, o extraordinário tem que ser a quebra da rotina. Então, quem faz bem o ordinário está preparado para o extraordinário. Uau. Quem está fazendo bem o ordinário está preparado. Agora, quem também aprendeu quando acordar, acessar o extraordinário, Uau. vai ter um ordinário com um pouco mais de vida, de emoção, de alegria. Então, É as coisas se isso. conversam, hein? Sim, leveza, né? A gente está até falando sobre essa questão e puxando um pouco do ordinário e extraordinário. As pessoas, elas são muito imediatistas. Então, elas fazem o hoje querendo o amanhã. Exatamente. E eu tô puxando isso por quê? Porque o extraordinário, ele foi disponível para você todos os dias, para você viver algo e não para amanhã. Eu falei, até às vezes você vai colocar uma pedra numa pirâmide e não vai ver a conclusão da mesma. Uau. Por quê? Porque o propósito, ele vai além da nossa vida natural. Vai além disso, por quê? Porque vai até a eternidade. Uau. Então, nossa vida é finita. Por que não torná-la ela mais leve? Por que não impactar outras pessoas? Por que não multiplicar o amor? Como que você vai fazer isso se você não nasceu dessa natureza? Na conversão
E nas mudanças diárias. Errou? Beleza, pede perdão, muda. Todo mundo tá Exatamente. sujeito a isso. É Você isso. não erra todos os dias, muito, mas eu tenho que mudar todos os dias para eu não continuar no mesmo erro. Ó, Então, um pouco do extraordinário do ordinário é que a ordem pode ser invertida. Dentro do ordinário, você pode viver o extraordinário todos os dias, mas não se motive pelo dia de amanhã, se motive pela eternidade. Isso vai tirar um pouco da pressão, vai tirar um pouco da ansiedade, da angústia, que o mundo tá cheio. Uau. ó. É isso, meus amigos. Por mim, eu ficava 5 horinhas aqui, fácil. Mas... Então vamos deixar o gostinho para Não, é isso. Vamos Vamos ter ter parte parte dois. 2. Vamos ter parte 2 parte 2. disso daqui, certo? É só a última coisa e não quero que vocês sejam breves, que é difícil pra vocês, né? Eu sei que... Mas você tem uma mensagem hoje que vai chegar no celular de todo mundo. Todas as pessoas vão ter acesso a essa mensagem. Todas as pessoas. Até quem é surdo, quem é cego, todas as pessoas de fato vão ter contato com essa mensagem. Qual é a mensagem que você deixaria em uma frase? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que é isso, hein? Demais. E aí, Rô? Deus é amor. Eu acho que é uma frase universal também. Uau, Mas que às vezes incrível. as pessoas se esquecem dele, né? É O isso. ordinário que precisa ser lembrado sempre. Né? É isso. É o simples, né? Que precisa ser feito todo dia. Meditem, caminho, verdade e vida. São 3 palavras que dão um universo. Obrigado, gente. É isso. Gostou desse vídeo? Primeiramente, deixa eu agradecer, né? Falando com vocês. Obrigado, André, Rodrigo. Tenho certeza que a gente vai precisar de outro podcast igual esse daqui, pra gente falar muito mais sobre outras coisas também, não só no que a gente falou aqui, apesar que tem muitas outras vertentes para falar disso que a gente falou. E é isso. Gente, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, manda para seus amigos. Tenho certeza que você tem um amigo que precisa ouvir uma mensagem que foi dita nesse podcast aqui. Então manda para ele, compartilha com ele. Se inscreve no nosso canal, curte e é isso aí, certo? Quer mandar mais uma Maravilha. mensagem? É isso? Tamo junto. Rô. Foi um prazer. Vamos pra cima. Foi um É prazer. isso. Vamos pra cima. Bora. Tamo junto, gente. EvoqueCast. Valeu!